Galera, você tem a história, ó. Eratóstenes é o cara que saca um jeito de descobrir, ó, o raio da Terra. Ele percebe que um viajante relata que em determinado dia do ano, na cidade de Siena, o Sol estava a pico. Quer dizer, estava bem em cima da cabeça do cara. Como ele estava bem em cima da cabeça, os objetos naquela cidade, naquele horário, não apresentavam sombra. Mas em Alexandria, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, o Sol não estava a pico. E os objetos nessa cidade apresentavam sombra. Que nem a figurinha aqui, ó. Beleza? Ó, o Sol estava aqui, né? Pã. E o raio de luz vinha paralelo, por exemplo, às paredes de um poço, ó, em Siena. E as paredes desse poço não formavam sombra. E na cidade de Alexandria, um mastro colocado no chão tinha sombra. Ele pensou assim, um pouco estranho, né? Se os raios de luz que vêm do Sol eles são paralelos, como é que não tem sombra numa região e tem sombra na outra? Isso só poderia ser explicado se a Terra não fosse plana, se a Terra tivesse uma certa curvatura, beleza? Porque daí, ó, se a Terra tivesse uma certa curvatura, tanto o poço ele estaria perpendicular à superfície da Terra, como o mastro colocado em Alexandria. E para estar perpendicular à superfície, ó, teriam que estar na direção do raio. Beleza? E como para cada ponto da Terra o raio teria uma inclinação diferente, o mastro teria uma inclinação diferente no poço. O que explicaria o fato de ter sombra no mastro, mas não ter sombra no poço. Aí o cara foi lá, descobriu quanto que era o ângulo de abertura dessa sombra. Claro que o meu desenho aqui está exagerado, né? A curvatura da Terra não é tão acentuada, mas ele descobriu quanto que era o ângulo de inclinação dessa sombra, ó. E como esses dois raios de luz são paralelos, esse ângulo e esse ângulo aqui são iguais, né? Mediu a distância entre Siena e Alexandria e meteu uma regrinha de 3. Se para um determinado ângulo dava uma distância x, para 360 graus, que seria a volta inteira, eu teria o comprimento da circunferência da Terra. Zé que os caras acertaram. Cara, assim, ó, o homem tem uma pequena dúvida do sistema de unidade utilizado na época, do pé que eles utilizavam. Mas ele acha que os caras chegaram perto. Erraram ali por 10%, 5%, que, pô, é mixaria, né? Pelo tipo de medida que é feito. Cara, vamos ler as alternativas ali. Ó, 0,1. Se a Terra fosse plana, a sombra de uma torre vertical teria, em um mesmo horário, o mesmo tamanho em qualquer parte da Terra. Tá? Os raios de luz vêm paralelo. Se a Terra fosse plana, todas as torres verticais, ó, beleza? Uma torre vertical colocada em qualquer lugar da Terra, ela teria exatamente o mesmo tamanho de sombra. É verdade isso. Se a Terra fosse plana e o Sol estivesse suficientemente perto, próximo dela, de um modo que os seus raios de luz não pudessem ser considerados paralelos, então poderiam ser observadas diferentes configurações das sombras de torres idênticas, localizadas em Siena e Alexandria. Isso é verdade, né? Se a Terra estivesse aqui e o Sol estivesse aqui, né? Opa! Terra plana, né? Sol aqui, Terra aqui, ó. Um objeto bem embaixo do Sol não teria sombra, mas um mais na lateral do Sol aqui teria. Isso é verdade. Um forte indício que a Terra é arredondada poderia ser percebido durante um eclipse lunar, observando-se a sombra da Terra na superfície da Lua. A sombra da Terra na superfície da Lua é redonda, né? Então, isso era um indício que a Terra era circular. Aliás, né, a galera dessa época aqui, ó, ela acreditava que a Terra era redonda, redonda mesmo, nem achatada, redonda. E 4, considerando que a distância entre Siena e Alexandria seja de 450 km, e que o ângulo alfa seja igual a 4 graus, e que a Terra seja uma esfera, o perímetro da circunferência de maior raio que passa pelas duas cidades será superior a 40 mil quilômetros. Aqui é a regrinha de 3 que eu falei antes, né? Galera, 4 graus, que é esse ângulo de abertura aqui, ó, equivale a 450 quilômetros. 4 graus, 450 quilômetros. Então, a volta inteira, que é 360 graus, equivale a x. Tudo bem? Agora esse 4 aqui já de simplificar com esse 360. Aqui dá 1, né? 4 vezes 9, 36. Aqui dá 90. Multiplica cruzado, ó. X vai ser 450 vezes 90. X é igual. Aqui dá 0, 0. 9 vezes 5, ó, o cachorro 45 vai 4.
9 vezes 4, 36, com 4, 40. Então vai dar 40.500 quilômetros, mais que 40 mil. A última alternativa ali então, né? Vamos voltar? Também é verdadeira. Ok?